Irmão, toma seu lugar, fique à vontade. Deus é bom e só há gratidão no nosso coração. Deus tem guardado, Deus tem nos protegido. Deus é fiel, glória a Deus. Hoje nós iniciamos essa nova série de mensagens. Nós vamos trabalhar nesses dias essa série chamada Maturidade. A chave para coisas maiores e melhores. Tem alguém que veio na fé hoje aqui? Aleluia, graças a Deus. Seja edificado nessa noite pela palavra. E eu creio que Deus tem coisas maiores e melhores para as nossas vidas. Eu creio que Deus está nos levando a um novo nível. Está nos levando a um novo nível individualmente, coletivamente. E esse é um assunto muito pertinente para nós conversarmos, para nós falarmos. Eu sei que às vezes, para alguns, falar de maturidade é um grande desafio e é até mesmo um enfrentamento, né? Mas eu vejo que isso é muito necessário, eu acredito que isso seja muito necessário e importante, porque a falta de entendimento acerca a respeito da maturidade, tem nos feito com que nós não desfrutemos daquilo que Deus já preparou para nós, daquilo que já está liberado da parte de Deus para as nossas vidas. Então, ainda que ouvir de maturidade talvez seja um pouco desconfortável, seja um pouco, até um desafio, é muito importante e muito necessário. Porque quando nós falamos de maturidade, nós precisamos entender que maturidade não tem a ver, ainda que nós possamos imaginar, maturidade não tem a ver ou não significa o quanto nós aprendemos na escola da vida. Maturidade, na verdade, tem a ver o quanto nós aprendemos na escola da fé. Maturidade não tem a ver o quanto nós conhecemos das coisas. Maturidade tem a ver com quanto nós conhecemos de Deus. E a partir desse conhecimento, somos transformados. A maturidade, ela vai nos capacitar a saber diferenciar entre proposta e propósito. É na maturidade que eu consigo diferenciar o que é proposta e promessa. Por isso é muito importante a gente ouvir sobre esse assunto, sobre esse tema, e mais do que ouvir, até como já foi dito desde o início desse culto, dessa reunião, nós precisamos praticar aquilo que nós temos ouvido da parte de Deus, da parte da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, aí na carta de Paulo à igreja na Galácia, Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. E nós vamos ler a partir do verso de número 1, verso 1. A carta que Paulo escreve na igreja que se reunia na cidade da Galácia. Capítulo 4 e verso de número 1. Aleluia. Não existe nada mais maravilhoso para um pai, para uma mãe, do que ter um filho. Como é maravilhoso, como é especial, os pais e as mães que estão aqui que o digam, o quanto é especial aquele momento que nasce o bebezinho. Quando o bebê nasce, é maravilhoso, né? Aquele cheirinho de bebê. Minha esposa, cada vez que pega um bebê, ela fala, eu estou com saudade. É por isso que tem o bebê dos irmãos, que a gente mata a saudade do cheirinho de bebê, né? Mas quando o pai, a mãe pega o bebê, pega o filho, é uma alegria muito grande. É um desejo natural de ser pai, de ser mãe. Mas a pergunta é, qual dos pais gostaria que o filho fosse um bebê pela vida toda? Por toda a vida. Quem dos pais gostaria que o filho se comportasse como um bebê pelo resto da vida? Ninguém. É muito lindo pegar o bebê no colo, é muito emocionante, né? É maravilhoso, é sublime esse momento. Mas a grande verdade é que todo pai e toda mãe, depois de ter filho, o desejo é o quê? Que esses filhos cresçam.
E da parte de Deus não é diferente. Deus desejou ter filhos, e nós somos filhos de Deus. Mas agora Deus também deseja que nós cresçamos, que nós venhamos a amadurecer, que nós venhamos a alcançar a maturidade. Gálatas capítulo 4 e verso 1, diz assim: agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir o que estava sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és servo, mas filho, e se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero repetir o 7. Portanto, já não é mais servo, mas filho. Você pode pregar isso para quem está ao teu lado? Diga: você não é mais servo, não é mais escravo, você agora é filho, você agora é filha. Aleluia, graças a Deus. Então Paulo começa esse texto, essa carta, esse capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas, e ele começa ali fazendo menção, então, analogia acerca de um herdeiro. E ele fala acerca do herdeiro. Agora digo que o herdeiro. Quem é herdeiro? Herdeiro é uma pessoa que herda. Herdeiro é uma pessoa que tem direito a uma herança. Herdeiro é alguém que recebeu o direito legal de receber uma herança. É um filho, um descendente, né, de maneira figurada. Ou seja, é um sucessor. Herdeiro é aquele que tem o direito legal de receber uma herança. Ou seja, é lido lá um testamento, e ao ler o testamento que foi deixado, um testamento anunciando que alguém após morrer estava beneficiando outrem. Alguém que após a sua morte estava beneficiando alguém através desse testamento, fazendo dessa pessoa um herdeiro. Alguém que tem o direito legal, né, por direito de receber a herança. Mas a gente observa que, segundo a menção de Paulo, que Paulo fala aqui no texto, né, segundo a citação, agora de o herdeiro enquanto criança. Então, depois de fazer a citação, a analogia do herdeiro, ele fala então da estatura do herdeiro. E ele vai falar, olha, o herdeiro, enquanto for criança, ele em nada difere de um servo. Em nada ele difere de um escravo. Então ele é herdeiro, ele tem o direito legal pela herança. A herança já lhe pertence. A herança já foi liberada e estabelecida para a sua vida. Mas por ser criança, ele ainda não pode usufruir da herança. Ele ainda não pode se beneficiar dessa herança. A herança já foi liberada por direito, o testamento afirma que a herança é dele. Mas pela falta de maturidade, ele não pode usufruir dessa herança. Ele não pode acessar essa herança, né? Pode usar daquilo que já lhe pertence. Isso é tão forte que Paulo usa a analogia dizendo, olha, e ainda que herdeiro, ele em nada difere de um escravo. Ou seja, mesmo tendo a herança, mesmo tendo a posse de tudo, ele não se diferencia de um escravo. E quem é um escravo? O escravo é um indivíduo que foi destituído da sua liberdade. Escravo é alguém que não é livre. Escravo é alguém que perdeu o direito de ser livre. E agora ele vive de que forma? Em absoluta sujeição a outra pessoa. Existe um senhor sobre a vida do escravo, alguém que o trata de maneira, explorando a vida dele,
alguém que o trata como se fosse um negócio. Então o escravo é o quê? Um cativo. Herdeiro é um sucessor. Escravo é um cativo. E Paulo está dizendo que o herdeiro, enquanto não amadurece, ele fica igual a um escravo. Alguém chamado para ser um sucessor, um herdeiro, que agora vira um cativo. Então observa isso. Herdeiro é aquele que tem direito à herança. Você pode dizer isso para alimentar a sua fé? Diga: herdeiro é aquele que tem direito à herança. Amém. E o escravo? O escravo não tem direito de nada. O escravo, o único direito dele é não ter direito de nada. O escravo não tem absolutamente direito nenhum. Então observa, alguém que tem direito a uma herança, alguém que tem direito a posses, a desfrute, e se torna alguém que não tem direito absolutamente de nada. Imaturidade. Então o imaturo, porque ele está usando essa analogia ainda que criança, e a criança é um símbolo de imaturidade, porque a criança não tem maturidade. Você não vê às vezes uma criança brigando por brinquedo, dizendo é meu, né? É meu, é uma linguagem da criança. Brigar por algo que ela acha que é de direito é uma linguagem da criança. Ficar de bico é uma expressão normal para uma criança, ela se chateia. Chorar por qualquer coisa, né? Se entristecer facilmente, é uma característica de uma criança, que é imatura. Então, imaturo, ainda que seja herdeiro, ainda que ele tenha direito à herança que é dele, mas por conta da imaturidade ele não desfruta daquilo que ele possui. Ele não consegue desfrutar, pelo menos temporariamente, porque é o que o texto diz. Paulo usa isso, firma ali até o tempo da vontade do Pai, até que o Pai queira. Então pensa comigo nessa noite, mesmo sendo o herdeiro legal, mesmo tendo direito à herança, ele se assemelha a um escravo. Ele não usufrui de nada daquilo que é dele. E aí eu pergunto, o que será que é pior? E pensa, e responda você mesmo no seu coração. O que será que é pior? Não ter nada ou ter tudo e não poder desfrutar do que tem? Porque uma coisa é nós não termos nada. Agora outra coisa é você saber que tem e não usufruir daquilo que tem. Não poder tomar posse, não poder desfrutar daquilo que tem. Eu não sei se você está entendendo, mas talvez para ficar mais claro, talvez muitas vezes o nosso comportamento, a nossa falta de maturidade tem nos impedido de viver, de desfrutar daquilo que Deus já preparou para nós, daquilo que Jesus já nos deu como herança na cruz, a partir do sacrifício, né? Só que a gente precisa entender isso, porque uma coisa é eu reclamar que não tenho nada. Quer dizer, reclamar nós não reclamamos, né? Amém pela fé, não. Mas uma coisa é a gente ficar triste por não ter nada. A outra coisa é ficar triste sabendo que tem tudo, mas que não podemos acessar por imaturidade. Por isso, nessa noite, Deus está nos dando chaves para nós acessarmos esses lugares. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Não existe outra forma de se apossar aquilo que está nas regiões celestiais, senão de maneira espiritual. Então, nessa noite eu acredito que é isso que Deus está fazendo conosco. Então, está fazendo sentido até aqui, irmão? Aleluia, está pegando essa palavra aí? O segundo verso, Paulo diz assim, dentro dessa analogia. No verso 1 ele está dizendo, olha, o herdeiro, se for criança, ele se assemelha a um escravo. E no verso 2 ele diz, existem sob ele tutores. Está sob tutores. Lembra que nós falamos esses dias acerca desse sob. Esse sob significa debaixo, sobre, em cima, sob, debaixo. Então Paulo está dizendo o imaturo, que é herdeiro, que tem herança, mas não acessa porque não pode. Além disso, existe sobre ele
tutores. E eu sei que nessa hora parece coisa boa, é legal ter tutor, alguém. Só que na verdade esse tutor nada mais era do que um outro escravo que ficava responsável pela criança menor. Então olha só, é um herdeiro que tem uma herança disponível à disposição dele, uma herança que já é sua legalmente, por direito, mas que pela imaturidade ele não pode desfrutar, e além disso, ele fica debaixo do comando, do cuidado de um outro escravo. Vai ter ali, ele fala dos administradores, né? Que são aqueles, os curadores, que vão administrar as posses, vão cuidar para que não lhe falte nada, mas ele não vai desfrutar disso. Então olha só, tem uma herança, ele não acessa a herança, ele não desfruta da herança, além disso existe um outro escravo como ele, sob ele, e existe outras pessoas cuidando daquilo que lhe pertence. Uma notícia para você. Existem coisas por aí que Deus separou para você que alguém está cuidando. Existem coisas que te pertencem que estão na mão dos outros. Mas nós, em nome de Jesus, vamos receber essa direção, essa palavra, e vamos crescer em maturidade. E essa é a chave para nós acessarmos aquilo que já é nosso de direito. A herança que nos pertence. Então, observa, ele está dizendo, olha, tem tutores. Então, aqui é um estado do menor de idade, que existem administradores cuidando daquilo que lhe pertence. Olha só, um herdeiro que, por direito legal, tem posses. Você já pensou que alguém pode estar vivendo como escravo, tendo direito a uma grande herança? Pensa comigo nessa noite, alguém vivendo de maneira limitada, alguém vivendo de maneira escassa, alguém vivendo passando apuro, mas tendo uma grande herança ao seu dispor. E aí eu não consigo deixar de passar sem lembrar de Lucas capítulo 15. Quando o filho pródigo, que deixou a casa do pai, a parábola conta, que ele deixa a casa do pai com parte da sua herança, parte, não era toda. E ele vai vivendo irresponsavelmente, o que ele faz? Ele gasta todas as coisas. E agora, sem recursos, o que ele faz? Ele está cuidando de porcos num chiqueiro. E cuidando de porcos num chiqueiro, ele chega ao deplorável ponto de sentir fome e até mesmo desejo de comer as bolotas que os porcos se alimentavam dela. Mas é nesse momento que a Bíblia diz, e caindo em si. E eu quero crer que hoje é noite de a gente cair em si. Hoje é noite em que nós vamos cair na real. E caindo em si, ele se lembra, na casa de meu pai, até o menor dos servos estão vivendo melhor do que eu. O menor dos servos que trabalham na casa do meu pai tem uma situação melhor do que eu. Quantas vezes nós podemos estar caminhando na igreja, dizemos que somos cristãos e somos. Muitas vezes estamos participando, orando, ofertando, sendo generosos e muitas vezes dizendo, mas até alguém lá fora às vezes está vivendo melhor do que eu. Mas às vezes até alguém que não tem a fé que eu digo ter está vivendo melhor do que eu. Porque muitas vezes nós podemos estar assim. Mas esse menino cai em si, o que ele diz, eu voltarei para a casa do meu pai. E ao voltar ele encontra o pai e diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um servo. Olha aqui a analogia, herdeiro, mas que agora não passa de um servo, de um escravo. Mas quando ele volta para o pai com o coração arrependido, com a chave, e o que levou ele a fazer isso? Maturidade. Maturidade é compreender. Sabe, é isso que nós precisamos compreender. Maturidade, imaturidade fala de criança, não fala de uma criança. Mas maturidade nada tem a ver com idade, a gente sabe muito bem disso. Já conheci meninos maduros, já conheci homens imaturos, isso é... Mas o que a gente entende é que alguém maduro já não faz mais o que quer. Alguém imaturo está fazendo o que quer. Quando ele sai de casa, ele sai para fazer o que ele quer. Ele quer o dinheiro para viver da forma dele, do jeito dele.
Mas quando ele cai em si, o que ele faz? Voltarei para a casa do meu pai. E quando ele volta, ele disse, olha, eu estou aqui para lhe servir. Eu estou aqui para ser um servo. Olha, maturidade. E o pai, quando vem a maturidade, qual é a resposta? O pai chama os servos e diz, preparai-lhe roupas novas, preparai-lhe uma sandália, preparai-lhe um anel, matem o boi cevado, que nós vamos comemorar, porque o meu filho estava morto e reviveu, o meu filho estava perdido e foi encontrado. Olha, a imaturidade pode ser um símbolo de morte espiritual. A imaturidade é um símbolo de perdição espiritual. Mas quando nós compreendemos e nós deixamos esse lugar de maturidade, essa é a chave que nos dá acesso. O que ele recebe? Recebe roupas novas, recebe sandálias, recebe anel, tem uma festa. Nós vamos festejar hoje aqui, porque eu creio que nós vamos sair daqui nessa noite com um nível elevado de maturidade. É um processo, é uma caminhada, mas nós nos alegramos. Lembra que o único que não se alegrou com o irmão ter amadurecido era o filho órfão. Era aquele que vivia na casa, mas não via o pai como pai. Era aquele que só vivia como escravo. Mas aqui nessa casa não tem filho órfão, porque você sabe que é filho, que é filha, filho amado de Deus, filha amada de Deus. Você sabe que você foi adotado. Então quando você vê o irmão amadurecendo, você celebra. Quando você vê alguém amadurecendo, você faz festa. Porque o filho órfão ficou do lado de fora e o pai teve que ir lá dizer o que está acontecendo, rapaz. E ele diz, esse teu filho sai de maneira imatura, gasta tudo, e agora ele volta, você ainda faz festa para ele. A questão não era se o pai estava fazendo festa, a questão era, por que aquele que se dizia irmão não estava festejando junto? Por que aquele que era irmão e tinha o mesmo pai não estava celebrando junto? Uma coisa que veio aqui agora, a maturidade nos faz celebrar as vitórias dos irmãos. Nos faz nos alegrar, a gente não sente inveja, a gente fica feliz. Uau, tá ganhando, glória a Deus, continue assim. Na imaturidade a gente sente inveja. Na imaturidade a gente fica incomodado. Irmão, quando você se sentisse incômodo de ver alguém prosperando, vigia. Essa não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que nós nos alegremos uns com os outros. Olha, meu irmão voltou, aleluia. Eu vou estar nessa festa. Eu sou o primeiro. Não. Aqui não é servo que vai fazer festa. Aqui é os filhos que vão fazer festa. Aqui é os irmãos que vão celebrar por aqueles que estão amadurecendo. Então, um herdeiro que por direitos legais tem posses, mas que por criança não cessa, que não desfruta do que tem, que vive debaixo da orientação de outro escravo. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso aqui hoje, que acabou o tempo de você ser guiado por conselho de escravos. Aleluia! Acabou o tempo de você ser guiado por orientação de escravos. Você tem alguém para te orientar e ele se chama Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer ali, que depois da adoção ele enviou o Espírito de Cristo para habitar em vossos corações. Só um escravo dá ouvido ao conselho de outro escravo. Só um escravo valoriza o conselho de outro escravo. Mas filhos seguem o conselho do Pai. Filhos seguem o conselho do Espírito. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Então, e ainda tinha os outros que que cuidariam da posse desse imaturo. Ou seja, em tudo ele dependia dos outros. Já viu gente que não consegue resolver nada, que não consegue fazer nada, que não consegue dar um passo? Mas nós vamos amadurecer. Deus está nos dando essa chave. E você vai começar a tomar o controle da tua vida hoje. Debaixo da orientação do Espírito, você vai se posicionar. Você vai se posicionar, você não vai mais depender dos outros, vai depender de Deus. Eu estou falando, o corpo precisa um dos outros, irmão. Não estou falando de independência espiritual, não estou falando disso. Porque às vezes a gente não depende espiritualmente, mas depende de tudo materialmente. Mas hoje Deus vai te dar graça e sabedoria para primeiro administrar a tua vida.
Você vai tomar o controle da tua vida. Não tem mais conselho de escravo, aleluia. Você não vai dar mais ouvido para conselho de escravo, e agora você vai tomar esse posicionamento. Agora quem cuida da minha vida, depois de Deus, depois do Espírito Santo, sou eu. Aleluia. A imaturidade, o que ela faz? Ela nos priva de viver como Deus gostaria que nós vivêssemos. Porque às vezes a gente pode estar chamando de espiritualidade aquilo que na verdade é fracasso. Nós podemos dizer, não, eu estou passando essa peleja porque eu sou muito espiritual. Pode ser, irmão. Jó passou, Paulo passou, os apóstolos passaram. Mas existem lutas que nós estamos passando por imaturidade. E às vezes a gente está querendo espiritualizar aquilo que na verdade é falta de maturidade. Existem lutas que não é porque, não, que eu sou tão que Deus está permitindo que eu passe. Não, Ele nunca quis que a gente vivesse assim. Só que na imaturidade a gente pode estar dizendo, tá vendo, essa luta é porque eu sou quase um Jó da atualidade. Não, às vezes a gente está sendo imaturo. Às vezes a gente está indo por caminhos, né, que não era o que Deus queria. Então a imaturidade nos faz isso. Ela nos priva de viver como Deus preparou para que nós vivêssemos. Sabe, às vezes você tem que se perguntar no meio do que está acontecendo, Deus, o que o Senhor quer de mim nessa situação? O que o Senhor quer de mim nesse momento? Porque às vezes a gente está fazendo as coisas dizendo, não, mas Deus talvez não, Ele vai direcionar, Ele vai falar, Ele vai revelar, Ele vai apontar. Então a imaturidade, ela nos priva de desfrutarmos da vida que Deus preparou para nós. E que vida é essa? João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio. Ele veio. Você pega isso, irmão? Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas a imaturidade nos priva de viver essa vida abundante. Às vezes a gente pode estar dizendo, não, eu não estou vivendo a vida abundante por causa do inimigo. Não estou vivendo... Não, às vezes é por causa da gente mesmo, por causa da nossa imaturidade. Porque o inimigo a gente repreende. Mas e a imaturidade? O que a gente faz? A gente precisa amadurecer. Então, Paulo está dizendo, e aí no verso 3 ele diz assim também nós. Ele está falando a uma igreja, a igreja que se reunia na Galácia, na cidade da Galácia, ele está dizendo, olha, assim também nós, quando nós éramos crianças. Paulo vai dizer, olha, já houve um tempo que nós éramos imaturos. Houve esse tempo em que nós vivíamos a imaturidade. E que tempo era esse? Quando nós éramos escravizados pelos rudimentos do mundo. O que significa isso? Paulo está dizendo, quando a gente vivia o modo que o mundo vive, quando a gente tinha o conceito do mundo, quando a gente vivia o sistema do mundo, nós éramos imaturos. Quando nós não conhecíamos a verdade, quando nós vivíamos segundo um padrão do mundo, segundo a moda, segundo o que o mundo dita, nós éramos imaturos. Mas ele está usando para a igreja da Galácia a palavra no passado. Ele está dizendo, nós éramos. E eu quero crer que nós éramos crianças. Nós fomos crianças. Isso é passado. Então ele diz, olha, quando ainda nós vivíamos escravizados pelos rudimentos do mundo. E aqui dentro desse capítulo 4, um texto, nós vamos observar que quando Paulo fala isso, ali ele estava muito atrelado, relacionado a observâncias acerca das práticas religiosas. Ele estava falando das práticas religiosas, acerca de datas, acerca daquilo que a lei dizia. Então ele estava dizendo, olha, naquele tempo a gente vivia dessa forma, a gente tinha esse padrão, a gente vivia os rudimentos do mundo, o sistema, o modo, mas agora não. Então nós éramos criança. E aí no verso 4 ele traz o que para nós é maravilhoso, sensacional, e se você compreender, por favor, não fica quieto e reage. Verso 4, mas quando veio a plenitude dos tempos, a plenitude dos tempos não vai vir, a plenitude dos tempos já veio.
Aleluia! Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, aleluia, nascido sob a lei, olha, nascido debaixo da lei. Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Então aqui a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. A palavra grega traduzido como plenitude é pleroma. Pleroma é a palavra grega que traduzida é plenitude, né? E ele está falando aqui, e pleroma é o indicativo de que Cristo veio no tempo certo. Cristo veio no tempo exato. Cristo veio na hora certa. Cristo veio na plenitude do tempo. Na hora certa. Então, a plenitude dos tempos ou época determinada, né, pode-se chamar assim, descreve o ponto central da história universal. Foi o momento escolhido por Deus para se revelar a nós, através da pessoa de Cristo Jesus. Através de Cristo. Essa revelação. Lembra que eu disse que maturidade não tem a ver com aquilo que eu aprendo na escola da vida? Porque tem muita gente que é um bom aluno na escola da vida, mas que é um aluno que só reprova na escola da fé. Existem pessoas que são bons alunos em saber das coisas, mas existem essas mesmas pessoas que talvez não são bons alunos em conhecer a Deus. Mas quanto mais nós conhecemos a Deus, mais maduros nós nos tornamos. Você lembra o momento em que Jesus vai perguntar aos discípulos: gente, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles vão dizer: olha, eles dizem que tu és Jeremias, Elias, um profeta. Ou seja, as pessoas não sabem quem o Senhor é. As pessoas não têm a convicção de quem o Senhor é. E aí ele pergunta: mas vocês que são meus discípulos, que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E aí sabe o que é lindo disso? Que quando Pedro faz essa declaração, Jesus diz: e eu te digo que tu és Pedro, Petrus, e sobre essa rocha estabelecerei a minha igreja. E aqui algumas religiões entendem que Jesus está dizendo que estabeleceria a igreja sobre Pedro. E não é isso que acontece. Pedro até é visto por alguns como o primeiro papa. Mas na verdade o que Jesus está dizendo? Tu és Petrus, fragmento de rocha. E Jesus diz: e sobre essa rocha estabelecerei a minha igreja. Sobre qual rocha? Sobre a declaração que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus está dizendo, é sobre essa declaração. Cristo é a rocha. Cristo é a rocha na qual a igreja está edificada. Mas sabe por que eu cheguei aqui? Porque é lindo. Pedro diz quem Jesus é. E agora Jesus diz quem Pedro é a partir de conhecer quem Jesus é. A partir de Pedro dizer: olha, Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu te digo, agora você é fragmento de rocha. E sabe o que é lindo? E por favor, irmão, glorifica, porque você é crente pentecostal. Sabe o que é um fragmento de rocha? São partes que são tiradas da rocha. Uma grande rocha, o fragmento são pequenos pedaços dessa rocha. Se alguém pegar um geólogo e pedir para que ele analise aquele fragmento, sabe o que ele vai contestar? Que os fragmentos têm a mesma essência da rocha. Que os pequenos fragmentos têm a mesma natureza da rocha. Por isso, quando você entende quem Cristo é, quem Deus é, em maturidade, você descobre quem você é nele. E o que Deus vai fazer de Pedro? Um pescador de homens. Porque agora alguém maduro não faz o que quer. Agora alguém maduro faz o que precisa ser feito.
O imaturo quer fazer o que quer, mas o maduro faz o que é preciso. Antes de Deus fazer algo em nós, Ele vai nos tornar. Lembra de Davi? Davi vai dizer, né? Davi foi o quê? Um pastor. Pastor de ovelhas, amém? Mas antes de Davi ser pastor de ovelhas, Davi foi uma ovelha. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Ele me leva a campos verdejantes. Me leva a águas tranquilas. Refrigera-me em amor ao seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, pois a sua vara e o seu cajado me sustentam. Então Davi, antes de ser pastor, vai ser ovelha. E aí eu falei de Pedro, aí sabe o que é lindo de Pedro? Esses dias eu ouvi e falei, meu Deus, uau, que sensacional. Que Pedro vai ser pescador. Não é isso que Jesus faz depois da grande pesca? E eu te digo, Pedro, que a partir de agora, tu serás pescador de homens. Pedro vai ser pescador, amém? Glória a Deus. Mas antes de ser pescador, Pedro foi ser peixe. Que loucura, que heresia, isso é heresia. Pedro, antes de ser pescador, foi ser peixe. Como assim? Você lembra um dia que eles estão no meio da tempestade em um barco e Jesus aparece, eles acham que é um fantasma. E assustado, Jesus diz, tenham paz, sou eu, não tenham medo. E ele vem se aproximando e Pedro diz, se é o Senhor, eu quero ir ter contigo. E Jesus diz, vem Pedro, vem, come here, venha. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Mas de repente Pedro, pela imaturidade na fé, começa a afundar. E de repente Pedro está lá submerso. E o que Jesus precisa fazer? Fisgá-lo. A graça de Jesus vai trazer Pedro para tona. Então, antes de nós fazermos, Jesus vai nos tornar. Antes de fazer, Jesus quer nos tornar. Você não vai ser recebido, já pensou, eu fico imaginando, né? Às vezes a gente pensa que vai ser assim, não vai. Chegar lá no céu, Jesus olhar e dizer, ô pastor Jonathan, seja bem-vindo, olha seu currículo. Não, eu imagino o pai dizendo, vem filho, esperei tanto por esse momento. Você não vai ser recebido como pastor, diácono, profissional, engenheiro, advogado, empresário. Você vai ser recebido como filho, como filha, porque antes do que você faz, vem aquilo que você é. Para Deus, mais importante do que o que a gente faz, é quem a gente é. Olha a maturidade, olha como isso é lindo. E agora, então, na plenitude dos tempos, Jesus vem, e é lindo, ele diz ali, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. O que é que ele está falando aqui, irmãos? Nascido de mulher, o que é isso? É a atribuição de Gênesis 3:15, lembra da queda, do pecado? Lembra quando Deus vai ter no jardim, e ele vai sentenciar a serpente? Da semente do homem, virá um que vai lhe pisar. E agora o que ele está dizendo? A promessa se cumpriu em Jesus. Essa promessa, nascido de mulher, né? E aí ele diz mais, sob a lei, debaixo da lei. Porque Jesus sabia o que era viver debaixo da lei mosaica. Jesus não apenas sabia, como Jesus viveu e cumpriu perfeitamente toda a lei. Coisa que nenhum homem é capaz de fazer, ou era capaz de fazer, pode fazer. Só Jesus podia. Então, com isso que nós vemos acontecer, com a plenitude, Jesus vem, e o verso 5 diz, para redimir. Então, olha que lindo. Agora que Jesus está transformando seus filhos menores, os filhos menores de Deus, em herdeiros adultos. Jesus vem para nos nivelar, para nos trazer esse crescimento em maturidade. 1 João, capítulo 4, verso 14, diz assim, primeira epístola de João, capítulo 4 e 14. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Você crê nisso?
Não, vou ler de volta e aí você reage. E nós cremos e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aleluia! Efésios 4, verso 13 ainda diz assim, ele fala lá de apóstolos, pastores, mestres, profetas, evangelistas, que Deus deu para a edificação da igreja. Mas no 13 ele vai dizer, para que tudo isso? Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a homem completo, a homem maduro, a homem perfeito. E qual o modelo? Qual a referência? Qual o gabarito? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que lindo. Então, nascido de mulher, cumprimento da promessa, nascido da lei, cumpriu a lei perfeitamente. Gálatas 3 e 24, olha que eu quero que você abra, por favor, volta um pouquinho, você já está no 4, volta um capítulo, Gálatas 3, verso 24. Graças a Deus. Gálatas 3 e verso 24. Aleluia. De modo que a lei foi o nosso tutor. Olha o tutor aí de volta. De modo que a lei foi o nosso tutor, para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas, depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo. Depois que veio a fé, nós não dependemos mais de um tutor. Agora pela fé. Por quê? Porque todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Depois de Cristo, depois da ação, na plenitude dos tempos, olha a maturidade se revelando na medida de quê? De Cristo. Nós temos um referencial. Querido, lembra quando Jesus está no Getsemane orando? E angustiado, que ele chega a ponto de transpirar sangue, ele está orando. E ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele continua e diz, mas todavia seja feita a tua vontade. Por quê? Porque filhos maduros não fazem o que querem, filhos maduros fazem o que é preciso ser feito. Todavia seja feita a tua vontade. 5 de Gálatas 4, para redimir os que estavam sob a lei. Jesus vem na plenitude dos tempos, como nascido de mulher, cumprindo a promessa, sob a lei, debaixo da lei, com um propósito. E qual é o propósito? Redimir os imaturos, redimir aqueles que ainda estão na mão de tutores, redimir aqueles que ainda têm a sua herança na mão de outros administradores. Cristo vem para redimir os que estavam sob a lei. Para quê? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha aqui a condição sendo mudada. Olha aqui esse posicionamento sendo mudada. Aqui essa palavra, redimir, grego, exagorazo, que significa resgatar mediante compra. Jesus nos redimiu. Só a Simone escutou. Jesus nos redimiu. Jesus nos resgatou. Mas foi pago um preço por esse resgate. Não foi de graça. Nós não fomos redimidos de graça. Recebemos esse resgate pela graça. Mas esse resgate custou um alto preço. Esse resgate custou tudo que o céu tinha de melhor. Deus estava entregando o seu melhor em resgate. Então por quem? Por alguém que antes era escravo, que antes era escravizado, que antes vivia os rudimentos do mundo.
mas que agora foi alcançado, que agora foi redimido, que agora foi salvo, e agora já não pode mais viver como uma criança, agora já não dá mais para viver como um imaturo. Existe um padrão, existe um modelo, e esse modelo é Cristo. E aí você fala, mas como? Não dá, esse padrão é muito alto. Deus nunca vai nos pedir para fazer algo que Ele mesmo não nos capacite para tal. Alguém recebe isso? Eu vou repetir porque nem todos receberam. Deus nunca vai nos pedir algo que Ele mesmo não nos capacite para tal. Qual é o pai que vai pedir para um filho fazer aquilo que ele não pode fazer? Quem é o pai que vai dar uma tarefa para o filho que ele sabe que ele não pode fazer? Deus está te pedindo algo? Dá glória a Deus, irmão. Ele crê, ele sabe, né? Mais que crê, ele sabe que você é capaz, né? Então, recebemos a adoção de filhos. Verso 6. E que vós sois filhos. Você crê que você é filho de Deus? Não, mas você crê mesmo? Aleluia. Levanta a tua mão e declara: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Bate no peito e diz: eu sou filho de Deus, sou filha de Deus, aleluia. Por quê? Porque o verso 6 ele diz: e porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. Tem o modelo, que é Jesus, e tem a capacitação, que é o Espírito Santo habitando no teu coração, que é o Espírito Santo habitando no teu espírito. Que é melhor que isso? Tem o modelo, Jesus, e tem a capacitação do Espírito dentro de você. Você entendeu? Tudo que você precisa para ser maduro, você já tem. Não há desculpa para continuar vivendo de maneira imatura. Tudo que nós precisamos para ser filhos maduros e desfrutar da promessa, desfrutar da herança já está aí. Cristo modelo e o Espírito Santo a capacitação. O Espírito de Cristo habitando em nós. Quem esse Espírito habita, dá glória a Deus, irmãos. Reage. Aleluia. Então olha só, né? Redimido e mais que isso, agora adotado como filho. Você vê que tem uma tensão aqui no texto e os extremos são esses: escravo e filho. Esses são os extremos. Não existe meio termo. Observa que não tem um meio ponto. Não tem um meio. Ou é filho ou é escravo. Não tem como. A tensão está aqui, ó, tá nesse entre meio. Essas as posições. Ou somos filhos, ou ainda os rudimentos do mundo ainda me guiam. Então, eu ainda sou escravo. Mas a plenitude dos tempos já chegou e Cristo já veio. Cristo já te redimiu. Eu estou te dando uma notícia. Cristo já te redimiu. Talvez até hoje você estava vivendo como escravo, mas já foi assinado, decretado a tua liberdade. Cristo já nos libertou. Aleluia! E o Espírito de Deus já habita em nós. Olha que lindo. Agora adotados, né? Então, antes escravos, sem direito nenhum de desfrutar. E Ele nos traz para essa condição de filho, herdeiro, possuidor e desfrutador de todas as coisas. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. E esse Espírito é o Espírito que nos conecta num relacionamento, não com um Deus, não apenas com um Senhor, mas com um Pai. Com o Pai. O Espírito a qual clama: Abba. Abba, Pai. Paizinho querido, papá, Abba, é esse Espírito que nos ativa para esse relacionamento, não de escravo e senhor, não, para um relacionamento de filho e pai, e não apenas pai, paizinho querido, Abba, Pai, verso 7, portanto, olha aqui, declarando, porque a gente precisa ouvir, amém? Nós precisamos ouvir Jesus falar,
Nós precisamos ouvir Jesus decretar. A fé vem por onde? A fé vem por ouvir. E ouvir a pregação do Evangelho. Ouvir Jesus falando. Por isso Paulo no 7 vai, olha, gente, só para reiterar, só para não ficar dúvida, só para não ficar nenhuma sombra de incredulidade, só para você nem pensar em voltar atrás e voltar à escravidão ou continuar de maneira imatura, me deixa frisar. Portanto, já não és servo. Bom, já pensou alguém chegar hoje numa penitenciária lá e chegar para alguém e dizer assim, olha, você já não é mais detento, pode ir embora. Você acha que ele ia falar isso? Aleluia. Vamos lá. Hã? Imagina aquela cela se abrindo e alguém dizendo, você está em liberdade. Hã? Ele ia sair pulando, ia sair festejando, ia sair celebrando. Então eu vou ler para você de volta, para ver se você entendeu. Portanto, vocês já não são mais servos. Portanto, vocês já não são mais escravos. Aleluia! Só essa primeira parte já é bom, mas a 2 vai fazer a gente saltar, glorificar e aplaudir o Senhor. Portanto, já não é servos, mas filhos. Sois livres em Cristo Jesus, para viver como filhos. Escravo recebe castigo, filho recebe herança. Aleluia. Escravo vive de punição, filho vive na adoração. O escravo vive sendo castigado, o filho vive sendo abençoado. O pai provendo todos os dias. O escravo, tutor, chega aqui a comer, então trabalha, bata, ora. Mas para o filho, o pai tem uma mesa posta. O que nos tira desse lugar? O que nos tira? Deus não, Deus é gracioso. E Ele nos convida para essa mesa. Ele nos convida. O Davi não quer ficar de fora. Lembra que eu disse? A Simone pregou aqui esses dias, né? Não é isso, Davi? Eu não sei, não me lembro os versículos certos, mas 1, 2, 3 e 4, acredito, talvez os 5. Davi usa a linguagem pastor e ovelha, pastor e ovelha, pastor e ovelha. Não é assim? Mas até que ele passa pelo vale da sombra da morte. E é ali no vale da sombra da morte que ele descobre que ele tem muito mais do que um pastor. É no vale, por isso Deus permite a gente passar por alguns vales. E agora é ruim de dizer amém, agora é ruim de dizer aleluia. Mas a maturidade te faz entender. Por isso Deus nos permite passar por alguns vales. Porque são nesses vales que nós vamos descobrir que nós temos muito mais do que um pastor. Nós temos um pai. E aí o que é que ele diz? Depois do vale? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Que linguagem linda. E o meu cálice faz transbordar. Na maturidade, o cálice daquilo que Deus tem para nós vai transbordar, irmão. Na imaturidade a gente vive escassez. Eita, luta. É vender o almoço para comprar, é vender a janta para comprar o almoço, é assim, né? Escassez é luta, é dificuldade. Não estou dizendo que vai tudo, mas tem escassez que nós estamos vivendo por conta da imaturidade, por sermos imaturos. E aí ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice faz transbordar. Olha que lindo a maturidade. É pastor, mas mais do que pastor é meu pai. É aquele que prepara uma mesa, é aquele que traz a provisão, é aquele que me alimenta, é aquele que cuida de mim. E mesa nós já entendemos que não é apenas um lugar de matar fome, mesa é um lugar de comunhão. Mesa é um lugar de se alegrar. Mesa é um lugar de compartilhar, de olhar nos olhos, de celebrar. Aleluia!
Então no verso 7 ele está dizendo, e já estamos indo para o final, vocês já não são mais escravos, mas você é filho, e se é filho, então também é herdeiro. É aí que voltamos lá para o começo. Se não é mais escravo. No começo ele começa falando do herdeiro que é escravo porque é imaturo. Mas no verso 7, no final dessa porção, ele diz, vocês já não são mais escravos. E porque não são escravos, são filhos. E agora, vivendo como filhos, são herdeiros. Têm direito, têm acesso, desfrutam. Eu não sei o que você faria, irmão. Sabe o que eu fico imaginando a gente como cristão imaturo? Imagina comigo assim um grande depósito. E dentro desse depósito tem tudo que você precisa para ser feliz. Imagina, e isso não é pecado, irmão. Estou dizendo que cobiça, ostentação é outra coisa. Às vezes tem gente que luta só para ter o básico diário, irmão. Passa peleja só pelo diário, às vezes só. Aí imagina que tem lá um baita de um barracão com tudo dentro que você precisa para viver de maneira tranquila. E aí sabe como eu nos vejo, como muitas vezes crentes imaturos, pequena criança tentando acessar a maçaneta. Mas por ser pequena, não tem nem estatura e força para abrir a porta. Não é sobre Deus fazer, é sobre o que Deus já fez. É sobre o que já está pronto. Talvez você aqui mesmo já pensou, por que fulano vive e eu não? Por que fulano tem e eu não? Por que as coisas acontecem para um, para outro e para mim parece que é tão difícil? Porque às vezes nem na ponta dos pés a gente alcança. Mas Deus tem o desejo de nos elevar nessa estatura. A estatura do homem perfeito. Quem é o homem perfeito? Cristo. Quem é o homem maduro? Cristo. É para descer? Eu vou. Eles não merecem, mas eu vou. Porque eu obedeço. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que precisa ser feito. Hoje mesmo, você vai ter a oportunidade de escolher entre fazer o que você quer e fazer o que precisa ser feito. E é a maturidade que precisa começar a guiar as nossas decisões. Se nós queremos acessar esse lugar em Deus, tomar posse daquilo que Ele tem, porque já está pronto. Lembra dos espias? Por que é que eles se veem pequenos? Números 13. Olha, a terra é boa, o que o Senhor prometeu é isso, mas tem gigantes lá. Não é que tem gigantes, é que vocês ainda estão imaturos. E pela imaturidade você se vê pequeno. E pela imaturidade você não acessa o que já está pronto. A terra é de vocês. Mas quando vocês amadurecerem, não é vocês que correm, é o gigante que vai ter que correr de lá. Meu Deus. E aí nós vamos cantar, vamos louvar. Mas olha o que Deus me lembrou. Davi vai chegar diante de quem? De um gigante. Golias. Mas Davi é menino. Quer vir pregar, irmão? Essa ela me ajuda, né? Ela é minha auxiliadora, idônea, bela, formosa. Davi vai chegar diante de Golias, como jovem, aqui fora. Hã? Aqui fora ele tem aspecto de jovem. Aqui dentro ele tem aspecto de fraco. Aqui fora ele tem aspecto de fraco. Pode parecer para Golias imaturo. Hã? Sabe por que eu entendo maturidade em Davi? Porque quando ele é afrontado por Golias, ele não revida. Você vem a mim com pedras e paus? Sou eu por acaso um cão? Não, Golias. De mim nada tenho. Eu vou contra ti, em nome do Senhor de Israel. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Está preparado para fazer o que precisa ser feito? Está disposto hoje a dizer, Deus, eu não quero mais fazer o que eu quero fazer o que precisa ser feito. Talvez hoje vai ser o Getsemane para você. Talvez hoje vai ser diante de Golias. Só que o Getsemane não parou Jesus. O Getsemane startou a obra redentora. Foi capturado, levado para que fosse feito o que precisava ser feito. Talvez alguns hoje aqui, o que precisa ser feito? Ir para a cruz de verdade.
Quantas vezes a gente não está fazendo assim: Senhor, passa esse cálice de mim, passa de mim esse cálice. Só que quando o cálice passa, quando Ele permite, porque Ele permite, Ele não nos obriga a nada. Quem perde não é Ele, somos nós. Porque Ele está dizendo: existe um lugar para você acessar, existe uma herança para você desfrutar. Chega de viver como escravo, chega de viver como servo. Você é filho, você é filho, você é herdeiro. A herança está pronta, desfruta. Fica de pé, por favor. Imaturo, escravo, ainda que tenha posses, nada desfruta. Vive debaixo da guarda de um outro escravo, e outros cuidam do que é dele. Maduro, filho, que desfruta da herança e do doador. Porque eu não quero só a herança também, né? Eu não quero ser o filho pródigo, que é só a herança. Não, eu quero o doador acima de todas as coisas. É tão maravilhoso isso, né? Filho é aquele que desfruta da herança, quem guia o Espírito Santo, quem intercede a Jesus, e tudo quanto faz é para a glória do Pai. É só a primeira noite dessas 4.